Olá, bom dia, graça e paz. Neste momento vamos ao nosso estudo de hoje, dando sequência em nosso projeto da Jornada Bíblica Despertar com Deus. Hoje vamos aprender juntos no estudo do capítulo 40 de Gênesis, que nos traz o tema José na prisão. Interpreta 2 sonhos. Vamos em frente, continuando nesta linda e emocionante história deste jovem, filho de Jacó, que foi vendido como escravo por seus irmãos e agora está no Egito, aparentemente sozinho, mas, como temos visto, através dos estudos, Deus era com José. Realmente uma história muito emocionante e de grandes ensinamentos para cada um de nós. Gênesis 40 relata a história de José durante seu tempo na prisão. 2 oficiais de Faraó, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros foram jogados na mesma prisão que José. Cada um deles tiveram sonhos perturbadores e José os interpretou corretamente, predizendo que o copeiro seria restaurado em sua posição, enquanto o padeiro seria executado. Este capítulo serve como um lembrete de que, mesmo quando parece que nada está acontecendo bem e nossas circunstâncias estão estagnadas, Deus ainda está trabalhando nos bastidores. A providência divina, ela aparece mais uma vez. Vamos aos comentários dos versículos deste capítulo 40. Versos 1 a 4, nós aprendemos que 2 dos mais altos oficiais da corte de Faraó são jogados na prisão. Não traz detalhes claros o que causou isso, mas o fato é que se tornaram ali companheiros de José e eram servidos por ele. Após estas coisas, não há uma indicação clara de tempo, quanto tempo passou. Sabemos apenas que o período da escravidão e da prisão de José durou aproximadamente 13 anos. Por quê? Porque José foi vendido com 17. Ele tinha 17 anos e ele foi nomeado governador aos 30 anos. Ok? No verso 3, detê-los. Eles estavam esperando a sentença de Faraó. Comentando agora o verso 8. Sonhos são um importante e valioso meio de revelação. A pergunta retórica de José é, em si, um argumento contra a religião egípcia, onde a interpretação de sonhos era uma ciência e arte altamente pagã. Um estrangeiro agora desafia o pensamento egípcio corrente, dizendo: é Deus quem não somente dá os sonhos, mas também provê a interpretação. Mais uma vez, a vida de José também faz lembrar a vida de Davi, outro companheiro judeu. Contai-me, disse José. José reconhecia a si mesmo como um profeta. Comentando o verso 11, os copos egípcios não tinham nem hastes
nem alças, pelo que eram colocados na mão. Eis um pormenor comprovador da veracidade da narrativa. O verso 12 nos traz como intérprete: José era excepcional. Era um dom divino, né? Com certeza. Seu coração puro estava aberto para Deus e por isso ele podia decifrar mistérios da vida humana. Verso 13, revelando o sonho, ele disse ao copeiro que ele seria reabilitado. Levantará sua cabeça. Uma expressão hebraica que geralmente significa restaurar a honra ou livrar. Aqui, a expressão pode referir-se particularmente a uma audiência ritual com o faraó, na qual o servo é destacado para uma atenção especial. Note o trocadilho no verso 19, na qual uma pequena variação do hebraico dá o significado tirará fora a cabeça, talvez uma referência à execução por decapitação. Verso 19, te tirará fora a tua cabeça. A mesma expressão hebraica utilizada no verso 13, mas com um sentido completamente distinto. A previsão da morte do padeiro e os pássaros em seguida comendo o seu corpo era a pior previsão para um egípcio que acreditava numa existência contínua da alma após vida. Os egípcios, portanto, eles acreditavam e talvez acreditam até hoje na imortalidade da alma, o que isto vai contrário à doutrina bíblica. Verso 20 descreve o cumprimento do sonho sobre a importância do terceiro dia. Depois de 3 dias, disse José. Verso 20, os aniversários de nascimento dos faraós eram celebrados com grandes festas e com a libertação de prisioneiros. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe eram pessoas de grande responsabilidade. Todos nós sabemos que todos os reis, antigamente, eles tinham muito medo e receio de serem envenenados, tanto no alimento quanto na bebida, Então, eles tinham que ter estes chefes, tanto da parte da bebida quanto da comida, para que fossem de extrema confiança. Então, eles tinham uma grande responsabilidade junto ao rei. Cumprir-lhes ia exercer vigilância para que ficassem frustrados os constantes atentados contra a vida do faraó. As evidências acumuladas contra o padeiro teriam comprovado que ele, e não o copeiro-chefe, estaria seriamente comprometido. Então, o verso 22 nos diz que ao padeiro-chefe enforcou. Não é uma referência ao enforcamento como método de execução, mas à exibição pública do corpo depois da morte. Descreve o cumprimento do sonho sobre a importância da revelação exata de José, O verso 23, a ingratidão do copeiro-chefe está demonstrada no fato do esquecimento e aqui José ficara relegado. O copeiro simplesmente esqueceu completamente de José, que havia revelado o seu sonho. Aquele profundo desapontamento de José, pois que teve de continuar naquela prisão por mais de 2 anos, Deus o tornou útil, pois ele não o haveria de esquecer, fazendo-o ainda mais capacitado para a oportuna exaltação a primeiro-ministro.
Digno de comparação é o caso dos 40 anos que Moisés passara no deserto de Midian, aguardando o tempo que Deus havia estabelecido para constituí-lo líder do povo de Israel na libertação do Egito. O esquecimento do mordomo-chefe lembra-nos de nosso vergonhoso esquecimento do Redentor, que nos tirou do fundo do poço e nos remiu com seu precioso sangue. Olha essa comparação. Quantas vezes podemos nós também, como o copeiro, esquecer daquele que nos livrou da prisão do pecado? Olha que aplicação interessante, amigo ouvinte da Palavra de Deus. José prestou um grande auxílio para aquele copeiro, aliviando o seu sofrimento, a sua angústia após o sonho e ainda lhe revelando que seria libertado. E assim, nosso Senhor Jesus também, Ele trouxe a nós a esperança e a salvação e, infelizmente, muitas vezes nós, assim como o mordomo, depois de restaurados, depois que a vida está tranquila, nós nos esquecemos deste grande amigo e salvador. Um pensamento muito importante para a nossa reflexão. O que Jesus significa para você? Vamos agora para o que diz o Espírito de Profecia em nosso estudo de hoje. Sendo preparado por Deus na escola da aflição. Olha esse período que José sofreu como escravo e como prisioneiro. O que aconteceu? Como ele foi preparado por Deus? Vamos lá? A princípio, José foi tratado com grande severidade pelos seus carcereiros. Diz o salmista, falando de José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Salmo 105, versos 18 e 19, falam de José. Mas o verdadeiro caráter de José resplandece, mesmo nas trevas da masmorra. Ele reteve com firmeza sua fé e paciência, seus anos de serviço fiel foram pagos da maneira mais cruel. Todavia, isto não o tornou obstinado ou desconfiado. Tinha a paz que vem de uma inocência consciente e confiava seu caso a Deus. Não ficava a acalentar as ofensas que recebera, mas esquecia-se de suas tristezas, procurando aliviar as de outrem. Olha que segredo importante, queridos. Não ficar murmurando, acalentando tristezas e ofensas, ressentimentos por ofensas recebidas, mas procurar ajudar outros. Vejam, continuando o texto, José achou uma obra a fazer mesmo na prisão. Deus o estava preparando na escola da aflição para maior utilidade, e ele não recusou a necessária disciplina, testemunhando na prisão os resultados da opressão e tirania e os efeitos do crime. Aprendeu lições de justiça, simpatia e misericórdia que o prepararam para exercer o poder com sabedoria e compaixão. José gradualmente ganhou a confiança do guarda da prisão e foi-lhe finalmente confiado o cuidado de todos os presos. Olha só como que foi acontecendo
as coisas. Foi a parte que ele desempenhou na prisão, integridade de sua vida diária e simpatia por aqueles que estavam em perturbação e angústia, o que abriu o caminho para a sua prosperidade e honra futura. Todo raio de luz que derramamos sobre outros reflete-se em nós mesmos. Toda palavra amável e cheia de simpatia, proferida aos tristes, todo ato feito para aliviar os oprimidos e todo dom aos necessitados, se é determinado por um impulso justo, resultará em bênçãos ao doador. O padeiro Mor e o copeiro Mor do rei tinham sido lançados na prisão por qualquer falta e vieram a ficar sob o encargo de José. Uma manhã, observando que se mostravam muito tristes, amavelmente indagou a causa e disseram que cada um tivera um sonho notável, de que estavam ansiosos por saber a significação. Não são de Deus as interpretações, disse José. Contai-mo, peço-vos, como diz o verso 8. Tendo cada um relatado, melhor dizendo, o seu sonho, José fê-los saber a significação. Em 3 dias o copeiro seria reintegrado em seu cargo e daria o copo nas mãos de Faraó, como antes. Mas o padeiro Mor seria morto por ordem do rei. Em ambos os casos ocorreu o acontecimento exatamente conforme fora predito e revelado por José. O copeiro do rei dissera possuir a maior gratidão para com José, tanto pela interpretação consoladora de seu sonho, como por muitos atos de bondosa atenção. E por sua vez, este, referindo-se da maneira mais tocante ao seu injusto cativeiro, rogou que seu caso fosse levado perante o rei. Lembra-te de mim, disse ele, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito, para que me pusessem nesta cova. Versos 14 e 15. O copeiro Mor viu realizar-se o sonho em todos os pormenores. Quando, porém, foi restabelecido ao favor real, não mais pensou em seu benfeitor. Durante mais 2 anos, José ficou como prisioneiro. A esperança que se lhe acendera no coração gradualmente morrera, e a todas as outras provações acrescentou-se ainda a amargura da ingratidão. Uma mão divina, porém, estava prestes a abrir as portas da prisão. Texto que está no livro Patriarcas e Profetas, páginas 218 e 219. Levem esta frase. Uma mão divina, porém, estava prestes a abrir as portas da prisão. Queridos, isso nos traz uma lição, um ensinamento muito especial. As circunstâncias podem parecer negras, podem parecer totalmente desagradáveis, tristes e parece que tudo está escuro. Mas no tempo de Deus, a resposta divina, a providência divina, ela entra em ação. Nosso estudo de hoje nos apresenta, então, esta experiência de José durante seu período na prisão e como
essa experiência amarga se tornou uma importante escola na vida de José. Assim, nós podemos também aprender aplicando em nossas vidas. A vida de José é como oásis em meio à aridez de uma sociedade corrupta. José é alguém na contramão da vida, lidando com pessoas que vivem à espreita para derramar sangue, em que cada um caça seu irmão para tirar a vida. José prova que o ambiente não é desculpa para aqueles que desejam viver para Deus, tanto no seio da própria família, como na mansão de Potifar. O poder do mal não corrompeu o jovem José, que era muito diferente. José é um contraste numa sociedade drasticamente maligna. Ele é bondade em meio a pessoas cruéis. Ele é paciente, mesmo em face às acusações infundadas sobre sua pessoa. Ele é humilde, mesmo convivendo com gente delinquente. Mesmo preso inocentemente, ele praticava o bem. Ele não se revoltou, não tornou uma pessoa amarga, mas uma pessoa amorável, amável e que altruísta, se interessava pelo bem de outros. Precisamos de gente que seja leal a Deus a tal ponto de demonstrar lealdade às pessoas à sua volta. Gente que leia a Bíblia e leve a Deus tão a sério como José, mesmo frente às desgraças de uma sociedade desprovida do bem. Realmente precisamos nos inspirar neste exemplo muito especial de José. Finalizando nosso estudo de hoje, José aprenderia na prisão outra lição importante. Nem sempre o bem que fazemos a alguém produz gratidão. Quantas vezes fazemos o bem, mas não há um aparente retorno? Fazer o bem com sinceridade de coração deve ser simplesmente o resultado do amor de Deus em nossas vidas. Pessoas decepcionam pessoas, mas não se esqueçam, Deus jamais nos decepciona. Alguém pode até ser ingrato conosco, mas as recompensas do Senhor são infinitamente maiores e melhores do que qualquer favor humano. Nunca se esqueçam disto. Este episódio que aconteceu com José pode ter decepcionado e entristecido, mas Deus logo provaria a sua benignidade para com ele. Por isso, o nosso pensamento de hoje, pensamento do dia, nos diz o seguinte: com Deus, grandes desafios tornam-se grandes oportunidades de crescer na vida. Deixe Deus conduzir sua história. Então é isto, o ensinamento que o capítulo 40 nos apresenta. E a minha oração, o meu desejo, o meu apelo a você, que o Espírito Santo nos conceda a paciência para esperar no Senhor, dando-nos um coração sempre disposto a responder com gratidão àqueles que nos fazem bem e a retribuir com o bem aos que nos fazem mal, pois através destes podemos avançar no exercício do perdão e do amor. Lembrando sempre de Jesus, que, semelhante a José, foi preso injustamente, assumindo a nossa culpa, e por sua vitória sobre os grilhões da morte, nele somos livres. Amém? Quero orar por você neste momento. Vamos falar com Deus.
Bondoso Deus, querido e maravilhoso Pai Celestial, como teus filhos, fraquinhos, indignos e pecadores, elevamos a Ti a nossa oração, primeiramente agradecidos pela Sua misericórdia que se renova mais um dia. Obrigado, Senhor, por Sua proteção. Queremos Te agradecer também por este momento de comunhão contigo em Sua palavra, por poder ouvir a Sua voz em meio à turbulência desta vida, ao barulho deste mundo, quando tantas vozes querem nos atrair e nos afastar de Ti, assim como aconteceu com José. No meio das adversidades, no meio das provações, José permaneceu fiel, permaneceu íntegro e um grande exemplo para todos que o rodeavam e para nós hoje. Ajude-nos, Senhor, a termos este mesmo propósito. O Senhor conhece as lutas de cada pessoa que está acompanhando esta oração e este estudo. Que o Senhor esteja conosco como esteve com José. Tanto nos momentos bons, que não nos esqueçamos de Ti, que não nos orgulhemos, como nos momentos difíceis, que nós não sejamos sucumbidos pelo desânimo, pela murmuração, pela dúvida. Ajude-nos a permanecermos fiéis em qualquer situação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, querido amigo, querida amiga, ouvintes da Palavra de Deus. Lembrando, se você sentiu Deus falando com você através da sua palavra no estudo de hoje, você pode estar compartilhando este estudo com mais pessoas e a palavra de Deus pode assim alcançar e pode estar ajudando outras pessoas. Não se esquecendo de se inscrever no canal e deixar o seu like. E assim eu me despeço. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você mais esse dia. Um grande abraço de seu amigo, de seu irmão em Cristo, Pastor Sérgio Bayer. Tchau, tchau.